essa vitória, ela trouxe aquele oxigênio, né? O torcedor do Náutico, ele não estava sendo enforcado pela corda, ele estava com a própria mão no pescoço. Tá na hora de respirar um pouco, né, Atos? Atos Rio do Ó Polêmico. Obrigado à sonoplastia do Timbucast. Renato, eu até coloquei no Twitter, vou repetir. Toda vitória vai servir de alguma coisa. E a vitória de hoje, dentro de campo, a gente vai ter muito programa para falar sobre isso. O Náutico não jogou bem. Mas que a vitória sirva para poder tirar esse peso que tá assim, no coração mesmo, de parte da torcida do Náutico. Veja só, você pode dizer, Atos parece bobo. Olha essa barbinha dele, olha esse cabelinho dele. Eu posso parecer, mas eu não sou bobo, não. Tá fácil de identificar que parte da torcida do Náutico tá querendo sabotar o clube, porra. Tá querendo sabotar a sua vontade de torcer pelo clube. Ah, não, Atos, mas é porque é normal ficar puto com vitória. Fica puto com derrota. Fica puto com derrota é uma coisa, pô, mas não esquecer ela e querer ver o clube sangrando para isso traga um pouco de conforto para você não é normal. Não é saudável. Muita gente não esqueceu a desgraça daquela final, porra. Você está pensando que a final dói mais em você do que em minha? Dói em todo mundo igual, porra. Mas, meu irmão, a gente tem uma Série B pela frente. Competição essa que, ao iniciar o ano, pelo menos eu dou meu foco total à Série B. O Campeonato Pernambucano era pra a gente ver como a gente vai chegar na Série B. Ah, tu não quer ganhar? Quero ganhar, porra. Não é isso que eu tô falando. Mas é óbvio que o campeonato principal é a Série B. É óbvio. Se o Náutico não foi campeão pernambucano esse ano, mas no ano que vem pode ser, o Campeonato Pernambucano é só o dia. É a segunda-feira. Como eu costumo dizer, passou de São José da Coroa Grande, passou de Goiânia, ninguém nem sabe quem foi o campeão pernambucano. Não sabe, pô. O torcedor precisa entender isso. E isso não é diminuir o campeonato. Mas saibam dimensionar. Porque isso já ficou para trás há 3 meses. A gente está jogando a Série B de 38 rodadas. E as pessoas querem ver o Náutico definhar. Para poder completar a saga do que aconteceu na final. Meu irmão, vamos ser um pouco pragmático, porra. Hélio dos Anjos não vai cair. Você sabe disso. E às vezes eu acho que tem torcedor que flerta em estar pedindo demissão de Hélio porque sabe que não vai cair. Porque se achasse que o coro dele pudesse ajudar na demissão, não faria. Ou é isso, ou é o cara que diz: não, tem que pressionar mesmo. Eu não quero demissão, mas tem que pressionar mesmo. É melhor pedir demissão, porra. É mais digno. Porque que nível de pressão você quer? Porque você não acredita em pressão de diretoria, você não acredita em pressão de presidente. Se o presidente vem aqui no programa e fala que existe cobrança, você não acredita. Nas entrevistas, o treinador se mostra pressionado, mas o torcedor não acredita. Eu quero saber o que é uma pressão para poder ficar configurado que está existindo pressão, cobrança. É uma bomba embaixo do carro? Que porra é? Para poder configurar que existe a cobrança. Então vamos ser pragmáticos. O técnico não cai. Tem um diretor de futebol que esteja fazendo assim muita bobagem e a gente pode pedir a cabeça dele que vai melhorar? Não é o caso. É só ver a estrutura do departamento de futebol. Em outrora, você tinha esse personagem que tinha um certo protagonismo e que a mudança desse personagem poderia fazer algum sentido. Não é o caso agora. Tanto é que o time é montado pelos treinadores. Vamos lá. Dá para pedir o impeachment de Becker? Não acho plausível. Pessoalmente, eu sempre tive um posicionamento democrático em relação a isso. Até na época de Diógenes, teve um momento ali, já no final da gestão, que se ensaiou um pedido de impeachment e eu não fiz coro com isso. Isso aí é uma questão pessoal minha. Mas veja só, o sócio tinha até direito, tá?
Dá para convocar um AGE. Você quer convocar? Convoque. Seja prático. Seja direto ao ponto. Convoque um AGE, peça a saída do presidente, se você acha que isso é o melhor. Jogadores, dá para mudar alguma coisa do elenco agora? Pelo amor de Deus, dá para mudar? Não dá. Um pouco de pragmatismo. Um pouco só. A janela tá fechada, porra. Não dá pra gente trazer mais um zagueiro. Não dá pra gente trazer mais um centroavante. Que são até erros que aconteceram na montagem de elenco. Faltou zagueiro. O Náutico não era para ter só Derek de centroavante. Mas a janela tá fechada. Então, gente, vamos virar um pouco essa chave. Vamos pra Série B, porque vai ser difícil pra caramba, pô. O Náutico vai oscilar. Se pintar o Náutico depois de 2 jogos bem atípico, dava até para extrair coisa positiva. Como esse jogo agora foi no final da rodada, não, o Náutico está na zona de rebaixamento. Vejam, temos que fazer alguma coisa. Gente, não é para tanto. Sabe quando o Náutico estava com algum risco assim que dava para você temer na primeira rodada contra o Criciúma? Ali foi meio assustador. Muito por causa dos desfalques do Náutico, mas a gente se assustou. Mas de lá para cá, mesmo nas derrotas, o Náutico mostrou algum futebol. Veja hoje. O Náutico jogou porcaria nenhuma, só jogou durante 10 minutos após os 30 do segundo tempo e ganhou o jogo. Então que essa vitória, Renato, sirva para que essas pessoas tirem essa mágoa que está no coração. É para o seu bem, é para o bem do Náutico. Você vai ter oportunidade, porque eu não posso garantir alegria com o clube de futebol. Ainda mais o Náutico, né? Se tu escolheu torcer pro Náutico, meu irmão, tu já deve estar preparado. Mas se der a oportunidade de jogar uma Série B disputada, muito equilibrada, a gente não tem time para dizer que a gente vai subir, não. Não tem. Como outros 12 times que têm alguma chance de acesso, também não pode bater no peito e dizer que vai subir. Dado o equilíbrio. A gente vai ter que se confiar em outras coisas para poder conseguir ficar próximo ali de uma zona de classificação. Vamos nos permitir, porra, isso. O Náutico ganhou hoje, é o 8º lugar. Tá mil maravilhas? Óbvio que não. Óbvio que não. Mas temos que nos dar essa oportunidade, pô, de ir para um jogo contra o Botafogo agora e olhar, pô, se o Náutico perde, vai oscilar, já vai cair umas posições. Se empata, talvez fique ali. Mas se ganha, olha, o G4 já possa adentrar o G4. Na verdade, o líder está a 3 pontos do Náutico, né? Vamos brincar um pouco de Série B, pô. Brincar no sentido de curtir. Com as dores das derrotas, com as alegrias das vitórias. Vamos jogar Série B. E vamos deixar porra de pernambucano para trás, pô. Você precisa disso e o clube precisa disso. Tá no mudo, Renato. É uma sensação de tirar um peso das costas e de entender que vai ter jogo que realmente não vai ser vistoso, mas vai ter vitória, assim como vai ter jogo que o Náutico vai estar bem, não vai vencer. O que mais importa é que hoje tinha que ganhar, né? Tinha que ganhar de todo jeito, né? E assim, respirar é importante, né? Isso é pra mim, pra João ou... Não, falei todo... foi mal, Cláudio, foi mal, é pra você mesmo. Não, mas é isso, Renato. Eu assino embaixo tudo que a Ati falou aí. O torcedor tem que... Não é o torcedor, né? Parte da torcida tirar essa sanha de querer uma demissão pela final do Pernambucano, velho. Perdeu. Não foi a primeira final que o Náutico perdeu pro Sport, vai ser a última. Talvez a expectativa criada fosse grande, mas mais do que outros anos. Mas perdeu, infelizmente. E, assim, que mereça as críticas, foi um vexame, tudo bem, tudo aqui já foi pontuado. E que continue se cobrando. Agora, se cobrar, eu hoje vou criticar muito mais do que elogiar. Mas eu não vou aqui pedir a cabeça de Hélio, desculpa, de Hélio Guilherme hoje. E talvez amanhã e depois, daqui a 5 rodadas, talvez não. Que hoje, mesmo se perdesse, não iria pedir. Olha que eu ia vir com muitas... Vou vir com muitas críticas. Mas não iria pedir, porque, velho, se vocês acham que tá ruim com o Hélio Guilherme, é muito pior sem eles, tá? Vai ser muito pior, porque não tem nome no mercado, o elenco foi montado por eles, e que merece críticas também, algumas coisas no elenco.
Mas assim, é só ter um pouco de frieza, pô, um pouco de racionalidade. Todo mundo é torcedor, mas 10 centavos de racionalidade não custa caro, não, pô. É só um pouquinho de calma e paz. Dito isso, eu tô vendo muita gente falando, eu quero jogar mal e vencer sempre. Galera, isso não é uma escolha, tá? Não é uma escolha. Esqueça isso. Eu não quero jogar bem, perder e jogar mal e ganhar. Não é uma escolha. Se você jogar 10 vezes mal, você vai perder muito mais do que ganhar. Se você jogar 10 vezes bem, você vai ganhar muito mais do que perder. É isso. Mas não é uma escolha. Tem dia que você... Hoje o Náutico não jogou tão bem e venceu no sábado passado, na semana passada, jogou melhor e não ganhou. E acontece, mas não é uma escolha. É torcer para que vença. Obviamente, primeiro o resultado. Eu falei isso desde o jogo da Ponte Preta. Primeiro vence. Depois, se conseguir um bom desempenho, ótimo, excelente. Se não conseguir, mas pelo menos venceu. Foi o jogo da Ponte. Aconteceu mais ou menos isso. Venceu. Agora o Náutico precisa ajustar essa de vitória com rendimento. E aí precisam de ajustes no time, que o jogo de hoje deu algumas brechas para aí a gente analisar durante o programa. Mas há o que melhorar. Tem potencial para melhorar. E aí tem até uma coisa, né? Tem aqui o comentário do Gilson Arruda, mesmo perdendo, o time é bom ver jogar, só precisa melhorar a pontaria, precisa de um atacante. A gente vai trazer, né, análise daqui a pouquinho. E João, a gente precisa ter um pouco de paz, né, velho? Assim, é muito desgastante. Pronto, a palavra na verdade é essa. É muito desgastante ficar nesse kamikaze, né? Ganhou, não, vamos brincar para subir. Perdeu, esse time vai cair para a Série C. Tem que equilibrar, né? Isso aí é fundamental, tá? Eu acho que a gente não poderia hoje chegar na live para falar que foi tudo ótimo, tudo perfeito. Meu Deus, olha como nós vamos subir, como o Náutico voltou. É o time imbatível. E agora só para na Série A. Assim como perde, acho que a gente tem que ter aqui uma análise mais sóbria também e apontar ponto negativo, se houve ponto negativo. Então, acho que essa gangorra é muito ruim para o clube. Eu acho que até comentei sobre isso no pré-jogo, porque é uma coisa muito da torcida, mas a torcida tem força para levar essa pressão para dentro do elenco, para dentro do jogo, dos jogos, na verdade. Então, que bom que a vitória veio. Hoje, acho que o rendimento... Eu nem acho que o time foi mal, mas acho que o rendimento poderia ficar um pouco em segundo plano. A gente precisava vencer, precisava aliviar, porque eu estava com medo das reações que viriam com mais uma derrota, sabe? Com um resultado negativo. Porque teria mais um jogo fora. Eu acho que as coisas tinham potencial para escalar de uma maneira que não seria positiva para o longo prazo do Náutico, de maneira muito substancial. Que bom que deu certo. Aí agora já renova, né? Você já vai para outro jogo, contra o Botafogo de São Paulo fora de casa, você já vai ligado. Ô, João, e treinador que ganha fora de casa, né? Meu irmão, isso não é fácil não, viu, velho? Não brinquem não, porra. Não brinquem. Um treinador que ganha fora de casa, do jeito que ele dos Anjos ganha. Mas tem torcedor do Náutico que acha que o campeonato só vale ponto em casa, Atos. Mas não ganha um em casa. Porra, o campeonato é ir de volta, porra. Os 3 pontos em casa valem mesmo de fora, porra. Tem que entender um pouco isso também. As 2 únicas derrotas dessa passagem de Hélio no Náutico, fora de casa, foi apenas para Bahia, na Fonte Nova, e Ceará, no Castelão. O cara é um trator fora de casa, porra. Inclusive, o que vai nortear meus comentários, avaliações no programa de hoje, que é o que pesei muito na de Hélio no jogo passado. Hélio, para mim, hoje, ele fez o trabalho dele assim que eu não tenho uma vírgula para falar. Agora, o desempenho dos jogadores hoje, boa parte deles, assim, foi algo sofrível. Sofrível. Mas a gente vai falar muito sobre isso ainda. Mas veja, o que eu tô pontuando, não é só questão de... Tava chutando muito, mas tava chutando errado. Ou chutou menos e foi mais... Irmão, a realidade é que a bola entrou, pô. A gente podia ter saído desse gol em qualquer dos outros jogos. Das 2 últimas derrotas, a gente teve chance de fazer esse gol aí. Só que a bola não quis entrar. Nessa aí foi, beleza. E a gente tá comemorando o resultado. O Batista, o time hoje ganhou na força física, o Atlético cansou visivelmente, valeu a garra. Vinícius Azevedo, que vitória do caralho.
Lucas Veras, essa para os sofredores. Cheguei a escutar hoje que se perdesse era para demitir Hélio. Eu também escutei muito. Várias absurdo. pessoas falando isso, pô. É. E não ia acontecer, gente. E não ia acontecer, pô. Não vai. Não vai. Lide com isso. Saiba, Hélio dos Anjos vai comandar toda a Série B pelo Náutico. Até porque, vamos lá, você sabe o que significa demitir Hélio dos Anjos? Significa você sair de um treinador, o melhor treinador do século no Náutico, um treinador que está rendendo nesse momento, só vê o desempenho fora de casa, é o 8º colocado, veja. Vamos para os números frios? Até os números frios falam isso. A multa não, né? Na verdade, o custo de ficar pagando o salário dele até o final do contrato, imagine. E ainda tem que trazer um. Porque se você tem que pagar, pouca gente sabe disso, né? Mas quando você demite um treinador, você vai ter que pagar o contrato dele até o final, tá? O Fortaleza tá aí pagando 3, 4 treinadores ao mesmo tempo. Aí isso já vai tirar orçamento para você trazer o próximo. Vocês estão pensando que os treinadores de primeira linha querem vir pro Náutico? Os treinadores de primeira linha, eles não são bobos não, porra. Eles querem ir para Goiás, Sport, que pode dar um all-in, colocar 20 milhões no caixa e gastar na próxima janela. Reformular o time inteiro, que não vai ser o caso do Náutico, gente. Então, o treinador pro Náutico vai ser um treinador que, no máximo, seja destaque na Série C. E olhe lá, se o cara quiser sair do clube dele na Série C. Ou então a gente vai pra mão de Barroca, Alberto Valentim. É isso que vocês querem pro Náutico? Ir pra mão de Barroca? Ir pra mão de Alberto Valentim? Põe a mão na consciência, pô. O Náutico desse ano não tá naquela janelinha de rapariga que o Brasil criou de demissão de treinador, que é 2 derrotas, vai demitir ou não vai. O Náutico não tá para esse jogo esse ano. E eu acho isso algo muito positivo. Então tirem o cavalo da chuva. Hélio vai terminar as 38 rodadas aqui. Aconteça o que acontecer. Vamos torcer muito para que não aconteça algo negativo. Mas existe um campo de visão que pode acontecer algo interessante. Rodrigo Avelar. Alguma informação sobre condições físicas de Todinho? Eu vejo ele se arrastando jogando no limite, onde sua maior característica é a parte física. Eu acho que tá, velho. Eu acho que tá. Todinho não consegue chutar, porra. Todinho não consegue chutar, velho. Quando ele teve a oportunidade, meu irmão, o cara que vem não é uma fase legal, teve contusão, passou tempo sem jogar. Você recebeu uma bola daquela dentro da área, ele poderia jogar a bola 50 metros longe do gol. Ele quis puxar pra perna esquerda ainda, pô. Que chutasse uma pancada, pô. Dá o toquezinho toquezinho que ele deu, porra. Não ia pra lugar nenhum. Se não fosse bloqueado, a bola ia ser no peito de uma pole. Meu irmão, chuta forte, porra. Um atacante ali é pra chutar de peito de pé uma bola forte, pô. Tinha ângulo pra isso. E não dá aquele toquezinho que ele deu. Foi horrível. Jaime Nascimento, vocês acham que foi tática de jogo de Hélio segurar o time no primeiro tempo e aproveitar o time cansado no segundo tempo, soltou o time de vez? Vocês viram isso também? Vamos fazer o seguinte, vamos começar a análise? Vamos começar a análise do jogo. Quero começar com o Clauber. Eu teve até um cara que mandou para mim no Twitter, tendo essa percepção de que o Admilton Freitas, ele mandou assim, dizendo que achava que tinha sido isso. E eu confesso que eu não tinha parado para pensar nisso, tá? Eu me atentei à escalação, que foi até um ponto que o João também trouxe lá no grupo da gente, falando sobre da ideia, né, de segurar, fazer uma linha de 4 bem mais defensiva para segurar Ronaldo Tavares, né? Acabou com 15 minutos, tem a substituição. Talvez tenha sido a estratégia. Agora, dentro dessa estratégia, eu não acho que o Náutico fez um bom primeiro tempo, não. O primeiro tempo foi muito ruim, né? Mas ainda assim, dentro dessa ruindade do primeiro tempo, o Atlético foi melhor. No segundo tempo, aí o Náutico dominou mais. O Atlético cansou? Tudo bem, cansou. Eu concordo com esse argumento. Mas eu também não vou desconsiderar também que o Náutico teve fôlego até o último minuto. Eu não vou toda hora... Porque quando o Náutico cansa, todo mundo aponta o dedo pro Náutico. O Náutico cansou. Mas quando o Náutico aguenta os 90 minutos, por que não? E aí vai aquele ponto. Será que o gramado dos aflitos não pesa pro rendimento do Náutico? Foi uma coisa que a gente falou com o Becker semana passada aqui. Becker disse que atrapalhava, que estava atrapalhando o gramado dos aflitos. Hoje o gramado talvez tenha ajudado muito mais o Náutico. E as coisas funcionaram. Eu discordei um pouco das substituições de Hélio, como eu falei, da saída de Vinícius, por exemplo. Vinícius, para mim, só sai quando ele estiver machucado. Eu não teria tirado. Tava muito mal, mas assim, e principalmente depois daquela partida de Saraiva,
que saísse Cláudio, todinho. agora, quando tirar, ele tem que dar sorte pro substituto entrar bem, né? Que foi o caso Sim, agora. sim. Né? E aí, Vitor Andrade entrou bem. Saraiva não entrou tão bem, mas entrou melhor do que na última partida. Então, assim, o Náutico foi melhor no segundo tempo, foi mais eficiente. Demorou muito para chutar. Quando chutou, aí Vitor Andrade acertou um belíssimo chute. E não vou tirar o mérito dele, não, mas se é Muriel tomando esse gol, a torcida do Náutico ia para o aeroporto razão, né? demitir, ia para o aeroporto demitir Muriel. Mas é isso, acho que a Série B é isso, Renato. O Náutico tem dia que não vai jogar tão bem e vai vencer, como hoje. Tem dia que vai jogar bem e não vence. Então, ter essa consciência de que o campeonato de 38 rodadas permite isso. Hoje o Náutico está a 3 pontos do líder, abaixo do líder, e 2 acima da zona de rebaixamento. Então tá tudo muito achatado. Não adianta você se desesperar com 6 rodadas. Não nessa Série B de hoje. Pode ser que alguma Série B as coisas já estão mais no buraco, muito mais lá em cima. Nessa Série B, não. Então, é um jogo de aprendizado. Agora, um jogo de aprendizado também pro próprio Hélio. Acho que esse jogo de hoje deu alguns indicativos. Eu entendo a estratégia, a questão de Matheus Ribeiro e Igor Fernandes, de tentar segurar mais uma linha de 4, mas eu acho que hoje, para mim, ficou claro de que a zaga é Betão e Igor Fernandes. Betão jogou na direita e pode jogar. Matheus Ribeiro, até agora, não mostrou para que veio. Não mostrou. E assim, se Arnaldo tá jogando as partidas que Matheus Ribeiro vem jogando, Arnaldo era outro que estava numa lista de dispensa. Assim, eu não consigo ver nada de Matheus Ribeiro. Me desculpe quem vê alguma coisa, mas eu não consigo ver absolutamente nada. Nem defensivo, nem ofensivo. Então, é um jogador que não justifica a titularidade. Hoje até estreiei que Arnaldo estava nem no banco, não era Reginaldo. O Náutico não divulgou nenhuma lesão. Mas, e beleza, se for a vez de Reginaldo, que se dê a chance para Reginaldo. Mas Matheus Ribeiro, 4, 5 partidas aí que não vem rendendo. Dodô, mais uma vez, muito bem na partida. Obviamente que faz uma firula ou outra, mas hoje foi o motorzinho do time. Inclusive, eu vi até alguém falando uma coisa sobre variação tática e tal. Hoje eu vi Dodô muito pela esquerda e Vinícius muito pelo meio. Não sei se foi só uma impressão de recorte de jogo, mas acho que aconteceu muito isso, né? Dodô toda hora não, mas muitas vezes abrindo pela esquerda e Vinícius pelo meio. Talvez tenha sido alguma ideia de jogo dentro da formação do modelo de jogo do Atlético, que ele tem observado. Não funcionou tanto, mas não funcionou tanto pelo individual de jogador, porque Dodô conseguiu pela esquerda render bem, Vinícius pelo meio não conseguiu render bem. Então, assim, mais ou menos, num jogo que o time não rendeu tão bem assim, conseguiu o resultado, foi eficiente, que estava faltando, né? Ser mais efetivo no ataque, hoje conseguiu ser efetivo. E outro ponto importantíssimo, depois do 1-0, o Náutico não sofreu nada, absolutamente nada. É importante valorizar isso, porque muitas vezes o Náutico toma um gol e não tem maturidade suficiente para reagir. Aconteceu isso já algumas vezes esse ano. É ao contrário, tem se mostrado ao contrário quando o Náutico faz 1-0. Contra o Atlético Goianiense, o Náutico saiu atrás e conseguiu reverter. Mas em outros jogos o Náutico não conseguiu. O São Bernardo não conseguiu, o Sport não precisa nem falar. Mas é o segundo jogo aí que o Náutico sai na frente, já na reta final, e consegue administrar sem muito susto. Acho que isso é um ponto que merece ser destacado. Mas eu acho que é um resultado que fica, obviamente, pelos 3 pontos, importantíssimo. Pelo desempenho, nem tanto, mas que já começa a dar alguns sinais aí para Hélio sobre a zaga, acho que é Betão e Igor. Matheus Ribeiro, para mim, pode perder a posição. E eu abriria a mão do Todinho, tá? Eu cansei de Todinho, assim. Voltou agora, mas mais uma vez não foi bem. Eu acho que já pode dar espaço aí para Vitor. Não sei se Vitor Andrade vai ser titular tão bem como ele vem sendo em alguns jogos quando ele entra no segundo tempo. Mas tá na hora de mudar esse ataque. O ataque não tá funcionando. Com o Juninho não funcionou, com o Todinho não funcionou. Tá na hora de estar algo diferente. Eu acho que a gente tem uma... Ganhou. A gente tem uma partida que pode ser dividida em blocos, né? Acho que até os 15 do primeiro tempo ali, o Náutico estava bem perdido na defesa. E a partir daqueles 15 minutos do primeiro tempo, defensivamente, o Náutico até conseguiu se encontrar um pouco mais. Mas levou uma bola na trave. Sim, o Náutico meteu bola na trave contra o Ceará também e perdeu o jogo. Então, assim, no final das contas, a gente vai muito mais lamentar para quem perdeu do que você contar como algum tipo de mérito. Agora,
produção ofensiva nula, assim. Foi um primeiro tempo de... eu até brinquei, né? A hora que a vontade que deu foi dar um murro na TV, da quantidade de erros que o Náutico teve ali no primeiro tempo. Era passe errado até umas horas, não tinha lucidez nenhuma, um time que estava bagunçado, não sabia o que queria. Agora, no segundo tempo, aí as coisas mudaram. Porque aí, a partir do momento em que o Náutico ele começou, o Náutico teve a presença ali de Vitor Andrade, a partir do momento em que Felipe Saraiva entrou, o Náutico ele foi melhorando ali a sua produção ofensiva. Só que, gente, o pecado é sempre o mesmo. Não chuta em gol. Não chute em gol. Eu fui vendo a partida. E toda hora, quando tinha o mínimo de espaço, chuta. Nada. Chuta, nada. O time não chuta em gol. É uma coisa que, assim, deixa qualquer pessoa apavorada. E veja, lá atrás, estava totalmente sob controle. Era o Tsânia que estava ali, gente. A gente conhece muito bem. Então o Náutico não teve problema nenhum defensivo. Então, a partir do momento que o time sabe que pode um pouco mais, e toda a torcida estava sentindo isso, eu tenho certeza absoluta. A gente já estava contando a partir dos 20 minutos ali que, ó, tem como ganhar. A gente tem que ganhar. É lógico que todo mundo estava com muito medo de uma derrota e talvez ali querendo assinar um empate, mas você vai vendo a possibilidade, sabe? Não, tem que ganhar, tem que ganhar. Só que não chuta, porra. Aí Vitor Andrade já tinha tentado uma primeira, mas a bola tinha esbarrado antes. E aí na segunda ele acertou aquele chute e foi impressionante isso, como o Cláudio disse, velho. O Náutico não teve sofrimento nenhum depois que fez aquele gol. Então assim, gente, eu não vou dizer que o Náutico jogou mal. Não acho que o Náutico jogou mal de um modo geral. O segundo tempo, para mim, foi bem ok. Até os 30 jogou, mas depois fez o gol. Jogou 10 minutos para fazer o gol, Renato, e controlou. Mas, por incrível que pareça, eu acho que no segundo tempo, de um modo geral, eu acho que o Náutico foi Ô, bem. Renato, Oi. deixa eu te interromper rapidinho, só para contar uma história interessante do jogo. Diga. Vocês estão me ouvindo? Tamo? Vê só, meu filho é um dos poucos fãs de Todinho no mundo, tanto que ele entrou em campo com Todinho, né? E aí, no final do jogo, Todinho fez questão de entregar a camisa para ele. Acho que Todinho deve ter pensado, meu irmão, eu só tenho esse fã, velho. Se eu perder esse... A cara de Todinho, ele saiu do jogo apontando assim, ó, é pra você, pra você. E Todinho não deu um chute no gol, mas pensando assim, ó, o que eu fiz hoje aqui é pra você. E o moleque, ele gosta por causa do nome, eu acho, Todinho. Lembre-se de um detalhe, viu? Essa é uma camisa Não, Chapo. Ele gosta porque ele acompanha a carreira, é Todinho. Ele sabe como o Todinho foi no ABC, no Vila Nova. No Vila Nova em Eu ia dizer pra 2024 Todinho, ficou na memória. Ô, Chapo, Ô, Chapo, Eu é ia a tu- última camisa do Náutico usada em jogo com a Diadora, viu? Bem lembrado. Tô vendendo, viu, Renato? Se quiser comprar. A gente pode Caramba, negociar. peraí, pô. Tava sem coração. tomou o presente pirra. Ô, Chapo, tu nunca mais vai criticar vamos- Todinho com razão, tá? Como é que o Vamos cara fala embora que meu agradece pro hambúrguer filho? Vamos embora que meu hambúrguer chegou. Não é um gladiador, mas é o que tem, né? Já que eu não tenho... Eu não Ô, tenho Chapo, direito a escuta um uma hambúrguer. coisa. É um dia feliz, Chapo. Os meninos no estádio, vendo o Náutico ganhar, Hulk saindo do Atlético. Parece que tu vai conseguir, viu? Meu amigo, como eu diria o capitão, grande dia. Inclusive, agradecer a Renatinha e a Ítalo, que fizeram grandes esforços para meus meninos entrar em campo, porque tinha que entrar de tênis, né? E aí o menino de 4 anos entrou com um tênis de 42 de Renatinha. Puta merda. Não, peraí. Mas é o que tinha. Não, pô, Renatinho Renatinho é 33, 34. Caramba. Renatinha calça 34, pô. É quase uma criança de 5 anos. É. Vai, valeu, galera. Falou. Valeu, Chapo. E assim, só para finalizar, né? Porque tem João e Cláudio para falar. O primeiro tempo realmente foi nulo de produção ofensiva, mas o Náutico ele defensivamente se comportou ok depois dos 15 minutos. Então, assim, segurou o adversário, velho. Segurou o adversário. Foi feio, foi muito feio o jogo. E no segundo tempo, construiu o caminho da vitória, velho. Então, assim, não, olha, parem com essa frase. Eu quero assim, eu quero que jogue mal e vença. O Náutico não jogou mal. O Náutico não jogou mal. Não foi o melhor futebol do mundo. Mas mal não foi. O time conseguiu controlar, velho, o Atlético. Conseguiu controlar, conseguiu ter domínio. Então, eu quero ganhar jogando mal. O Náutico não ganhou o jogo jogando mal hoje. O Náutico não ganhou o jogo jogando mal hoje. Fala aí, João. Assim, tiveram realmente esses 15 minutos aí que o Náutico estava meio que saindo do controle, mas se você for pegar até a estatística de finalização do primeiro tempo,
o Atlético deu 7 chutes no gol. Não é uma coisa muito grande. A gente viu o Náutico fazer isso um número muito maior. E aí o Náutico conseguiu, acho que conseguiu controlar defensivamente em certo momento, principalmente depois que sai Ronaldo Tavares, mas o engraçado para mim é que esse jogo tinha uma lupa muito grande na defesa do Atlético, né? Eles jogaram basicamente sem 3 jogadores que são titulares, repetiram a forma que jogaram contra o Inter dentro de casa, tá? Não é dentro de casa porque foi em Florianópolis, mas o mando era do Atlético. Fizeram ali um 3-4-3, basicamente. Colocaram o Zeca como um zagueiro pela direita, e aí o Náutico, como marca com 2 jogadores, Derek e Dodô, tinha dificuldade para fazer essa marcação, porque era basicamente 4 do Atlético para 2 do Náutico marcar, porque eram 3 zagueiros e um volante que aparecia ali tentando buscar as costas da defesa do ataque do Náutico, que estava defendendo. Eu acho que o Atlético conseguiu neutralizar muito bem a marcação-pressão do Náutico, conseguiu sair da dificuldade que o Náutico impõe aos adversários, mas depois que ele chegava no campo de ataque, não conseguiam produzir muita coisa. Obviamente, por demérito do Atlético, eu acho que faltou ali qualidade realmente no passe, faltou o Ronaldo Tavares também, mas por mérito do Náutico ele ter controlado um pouco defensivamente esse jogo. Você não viu o Atlético chegando muito pelas pontas, não tem muitas jogadas de perigo do Atlético na partida, e o Náutico foi sobrevivendo como dava. E tinha a chance de puxar contra-ataque, mas, assim, foi o que o Renato falou, foi lastimável a tentativa de puxar contra-ataque do Náutico no primeiro tempo, porque errava passe bobo, muitas vezes Dodô carregava a bola, carregava bem, só que não tinha os pontas ultrapassando para receber, então não tinha Derek atacando a linha, não tinha Todinho do lado dando opção, não tinha Vinícius também, então Dodô geralmente carregava a bola em direção ao adversário para realmente perder. Ia perder o duelo, a não ser que ele incorporasse Messi e driblasse 5. Isso causou muita dificuldade no jogo do Náutico. No segundo tempo, eu acho que as coisas mudam bastante, tá? Porque você já vai para o segundo tempo, o scout de finalização é 2 para o Atlético contra 11 do Náutico. O Náutico começa a ter muito mais chances. Tudo bem que essa chance do Náutico era meio vazia, né? Não tinha uma chance muito clara de gol ali. Se você for pegar, fazer uma análise assim, acho que a principal chance teria sido aquele chute de Dodô, que o zagueiro do Atlético para. Derek, eu acho que aquele é um demérito mais de Derek do que de Dodô, porque Derek toca a bola muito mal para Dodô, é uma bola atrás, e Dodô desperdiça ali a oportunidade, que talvez tenha sido a melhor oportunidade do Náutico na partida. Ô João, me diz uma coisa, o passe foi atrás, beleza, isso aí eu não vou discutir isso não. Mas, diante de um passe atrás, não daria para finalizar melhor, não? Dá, assim, eu acho que sim. Mas a dificuldade ali, a gente tinha uma chance clara de gol. Vamos dizer, a gente tinha 50% de chance de fazer o gol. Com um passe atrás, automaticamente caiu para 20%. Ele tinha 2 boas opções, ele consegue criar uma terceira que foi a pior de todas. Foi, exatamente, foi muito mal ali, um passe que ele estava livre, ele não tinha pressão, então achei ali uma execução ruim de Derek, e Dodô acaba também tendo uma execução ruim da jogada, e aí o gol do Náutico vem, talvez, numa das coisas que me deram mais raiva no jogo, porque Vitor Andrade entrou meio maluco, velho, assim, ele tentou um chute da lateral, que era uma bola de cruzamento, ele chutou no gol, depois no lance que estava até impedido, antes dele saber que estava impedido, ele deu uma bicicleta de fora da área, e na mesma característica dessas 2 tentativas, ele limpou um e bateu do meio da rua, e fez o gol. Então, assim, nas 2 anteriores ele me irritou, e naquele acertou, ele fez minha semana. Então, o saldo de Vitor Andrade tá positivo nessa partida. E só para trazer um número que desse chute aí, o XG dele foi 0,01. Ou seja, ele tinha 1% de chance de fazer o chute ali antes da finalização.
Contou com a ajuda ali de Luan Poli. Acho que se fosse Muriel, a gente estaria muito puto com o nosso goleiro. Mas fez um golaço. Era importante para essa partida, tá? Eu consigo minimizar qualquer rendimento com esses 3 pontos aí, porque acaba quando você vem de uma sequência de partidas jogando bem, você, beleza, coloca numa caixinha de, eu posso jogar muito bem. Eu já fiz isso. Mas agora eu preciso ganhar, velho. E aí, nessa partida, eu acho que foi muito mais importante aí os 3 pontos do que um rendimento muito bom. Eu concordo com o Renato que eu acho que o Náutico não jogou tão mal. Tiveram algumas fases do jogo ali que foram sofríveis, mas, no geral, o Náutico não jogou tão mal. Mas, velho, o que importava hoje era 3 pontos. Ir para essa tabela, olhar para a tabela e estar em 8º, por mais que não diga muita coisa nesse começo, porque é um campeonato achatado. Você está em 8º, rodada que vem, acontece alguma coisa que você está na 16ª, 15ª posição de novo, e não adianta ficar louco com isso agora. Mas, infelizmente, isso acaba influenciando. Que bom que... É um campeonato duro para recém-promovidos, né? Por conta dessa fobia de um rebaixamento, né? É o que não pode acontecer de jeito nenhum, Renato. Pode acontecer qualquer coisa aí com o Náutico no campeonato, menos cair. Que bom que se distanciou aí, dá uma tranquilidade. Próximo jogo a gente já enfrenta um time que está 4 jogos sem vencer. Então, as coisas que já eram uma tabela ruim, por causa de 2 jogos fora de casa, já começam a ter uma nova cara. Vocês vão para um jogo sem tanta pressão nas costas. Então, que bom que venceu. Acho uma vitória importantíssima de Série B, que multiplica aí o fator, né, de importância. Por favor, Ato Gildo, traga-nos a sua análise. Afinal, jogou mal ou não? Eu não gostei do jogo do Náutico. Eu acho que o Náutico jogou 10 minutos. O Náutico jogou 10 minutos, que foi dos 30 aos 40, fez o gol, poderia até chegou a fazer um certo volume ali, poderia até ter chegado ao segundo gol, e teve um controle muito, muito bom na reta final da partida, muito porque o Atlético não conseguia ter forças, as mesmas forças que faltou ao Atlético para ser engolido ali pelo Náutico durante 10 minutos, que o Náutico construiu a vitória, faltou também para tentar algum tipo de reação. Mas vamos lá. Até os 30 minutos, assim, foi muito ruim. E dessa vez eu vou colocar... raramente eu faço isso, tá? Raramente. Mas para mim, dessa vez, vai tudo na conta dos jogadores. O desempenho individual de boa parte dos jogadores, assim, foi sofrível. É algo que passa do limite do tolerável. Inclusive, eu vou desdizer o que eu estou dizendo com algo que eu achei o positivo diante do caos. Eu acho que o Náutico estava um time bem postado em campo. Por isso que eu disse que eu ia isentar Ed dos Anjos hoje. No jogo passado, eu pesei muito o Ed dos Anjos. Eu acho que ele contribuiu para aquele segundo tempo do Náutico ter sido de derrota e o desempenho ter sido muito ruim, tá? Esse negócio de dizer assim, joga bem, perde, joga mal, ganha, é engraçado porque o Náutico perde para a Ponte quando o Náutico começou a jogar muito mal, tá? E o Náutico ganha o jogo hoje quando ele jogou bem. O Náutico amassou o time do Atlético durante 10 minutos e venceu o jogo. Um adversário que, como eu disse, estava até, de certa forma, batido. Mas vamos lá. Não tem como aceitar o desempenho individual de jogadores como o Matheus Silva. Horrível, horrível, horrível. Matheus Silva errou. Ele furou um passe. Eu não lembro de ter visto isso na minha vida. O cara, com o domínio que ele tava, eu não lembro. Ele tava com a bola dominada. Era uma bola que não tinha velocidade na bola, então ele tava com ela dominada, uma bola lenta. E simplesmente ele foi dar um passe, aquele passe com o lado do pé, a famosa paleta, um passe simples, e ele furou. Ele furou e deu um puta de um contra-ataque para o time do Atlético. Tá? Fora outros lances, assim, teve lance que ele saiu pela linha lateral porque ele se enrolou com a bola, lances de cobertura também, sempre dando muito espaço. Para mim, Matheus Silva, no jogo passado, ele não foi tão exigido, eu até achei que o desempenho do miolo de zaga foi ok. Não tinha passado por ele a derrota para Ponte Preta. Mas hoje, para mim, assim, ele foi muito, muito mal, e olha que a exigência não foi grande, né? Porque Ronaldo Tavares
Saiu com 10 minutos de jogo. Mas vamos lá, Matheus Ribeiro. Como é que eu posso explicar um desempenho desse Matheus Ribeiro? Porque ele errou tudo, e esse tudo são jogadas até simples. É passe, pô. Que qualquer um da gente aqui consegue dar. Não é algo tão difícil. São jogadas simples. Matheus Ribeiro, ele tá numa lógica que o único jogador que eu falava isso desse jogador era Renato Alves. Lembra de Renato Alves, que jogou a Série C aqui com a gente? Renato Alves tinha um negócio nele que às vezes ele esquecia que existia. Renato Alves tinha um negócio, Renato, que ele esquecia que existia adversário. Ele tentava dar um passe para o seu companheiro e ele esquecia que tinha 3 jogadores adversários entre ele e o companheiro. Simplesmente esquecia. Ele achava que a bola ia passar por dentro das pernas dos jogadores. Foi Matheus Ribeiro no jogo de hoje. O que Matheus Ribeiro deu de passe, desconsiderando os jogadores adversários, e o que é que significa? É um passe no pé do jogador do Atlético. Foram várias vezes dessa forma, tá? Ele tentando se alinhar na saída de bola, que dá para entender que é o que o treinador pede, mas fazendo tudo de forma muito errada, sabe? Não conseguindo acertar as jogadas, as movimentações que tentava. Assim, é um jogo, como eu disse, abaixo do tolerável de Matheus Ribeiro. Vinícius também entra nesse grupo de jogadores, tá? Errando o passe. Vinícius errou. Com 15 minutos de jogo, Vinícius já tinha errado 5 jogadas. Ele errou um passe, depois errou o segundo, errou o terceiro. A quarta foi uma jogada até que ele começa errando, mas o juiz não deu falta. Eu acho que foi falta, o juiz não deu. Aí ele puxa um contra-ataque, leva para a ponta esquerda, só que ele mesmo mata o contra-ataque na hora que ele tenta dar uma virada de jogo. 61%, acho, de precisão no passe. Muito baixa. E a média geralmente é quanto? 80, né? Sim. Não, o Náutico no quesito passe foi horrível. E o que mais irritava é que não eram passes elaborados. Não eram passes em progressão. Era erro de passe curto, pai. Era erro de passe curto. O primeiro tempo irritou muito por isso, muito. O Vinícius foi o que mais errou esse tipo de passe, sabe? Então, esses jogadores, assim, eles destruíram a capacidade do Náutico de render. Principalmente no primeiro tempo. O Náutico estava armado da forma que tinha que jogar. A lógica de Hélio dos Anjos de tirar de Yuri Silva eu entendi. Foi mais para poder competir ali contra Ronaldo Tavares. Eu acho até que não conseguiu evitar todas as iniciativas do Atlético, porque o Atlético ele faz um jogo muito pelos lados. Tanto é que eu faço uma pergunta para você que está aqui assistindo a gente. Com quanto tempo de jogo? E isso não é uma crítica a ele, tá? Não é uma crítica a ele, é só uma constatação de como o jogo se deu. Com quantos minutos de jogo vocês notaram que o Wenderson estava em campo? Não é uma crítica. Eu tive essa mesma percepção, Viciatos. Renato, isso não é uma crítica. Eu não acho que. Veja, eu não vi o Wenderson fazendo nada de errado. Eu não tenho nada para falar de Wenderson. Só que o jogo, ele não existia no jogo. Por quê? Porque o Atlético só joga pelos lados, pô. O Atlético colocou 2 jogadores no meio campo e deixou o meio campo pro Náutico. O Náutico achou que estava sendo o senhor do meio campo, mas o jogo não estava acontecendo ali. Tanto é que Luiz Felipe, acho que percebendo isso, ou o treinador pediu essa movimentação dele, Luiz Felipe foi um cara que ele foi buscar o jogo mais pelos lados, porque o jogo estava acontecendo ali. Eu não estou querendo dizer que o Anderson tinha que buscar esse jogo, não. Tem que ter alguém na frente da área. Você não pode se desmontar em campo porque o adversário está com um certo propósito. Você tem que se adaptar. Tudo bem. Eu acho até que o Náutico não se adaptou da melhor maneira. Mas não é que o Anderson tinha que sair da posição. Acho que o Anderson tem que ficar na posição dele, ele fez corretamente, mas isso fez ele não aparecer no jogo. Acho que já era segundo tempo, quando eu vim notar, eu disse, caramba, velho, o Anderson tá nessa partida. Eu nem lembrava que o Anderson tava no jogo, porque você não vê jogada infiltrando do time do Atlético. O Atlético, ele não tentou jogar pelo meio. Jogou mais pelos lados. E eu acho que, de certa forma, dada a limitação do Atlético, dado os desfalques do Atlético, eles foram até bem sucedidos. A saída de bola que João já pontuou, de certa forma, até estranha. Mas eu acho que, taticamente,
de novo, diante das limitações do Atlético, até que deu certo, porque o Náutico não conseguiu um encaixe para ser bem sucedido na marcação-pressão, por exemplo. O Atlético criou 2 blocos, e até a narração enfatizou isso. Eu estava pensando nisso na hora que a narração destacou também, que você viu os jogadores saindo com a bola e você não via outros jogadores do Atlético no meio campo, né? Vindo receber essa bola para ter uma construção na saída. Os jogadores ficavam tocando a bola ali e tal, não sei o quê, quando tentavam um passe mais longo, ou se não uma quebrada de bola. Então isso eu acho que foi uma forma do Atlético de dificultar a vida do Náutico, e eu acho que eles foram bem sucedidos. Mas para o rendimento do Náutico não ter sido legal, não foi essas questões táticas. Porque o Náutico teve a posse de bola. Veja, o Náutico roubou muita bola. Roubou bolas que são preciosas. Como eu estava dizendo, o Atlético estava nessa forma de saída de bola, mas às vezes o Atlético errava. E errava ali, passando da linha no meio campo intermediário, o Náutico conseguia roubar a bola. Mérito do Náutico, tá? Mas quando o Náutico roubava essa bola, eu pensava, agora vai ter uma grande chance. O Náutico vai impor velocidade para poder tentar pegar o Atlético com as calças curtas. O Náutico não conseguia fazer isso. Por quê? Errava um passe em seguida. A questão da velocidade do Náutico hoje, e aí eu não sei se foi questão de dosar, mas claramente não estava na intensidade do primeiro tempo dos últimos jogos. Então, nesse tipo de lance, a gente espera o Náutico tentar botar todo o gás para poder chegar no gol do adversário, e isso não estava acontecendo. Tinha um quê de dosar, tinha um quê de cadência, sabe? E isso tudo foi arrastando aonde o jogo do Náutico se vê sem objetivo, se vê sem propósito, Derek muito fora da partida, aí o Atlético começa a chegar. Aí o Atlético chega, bota uma bola na trave novamente com bola aérea, que foi algo que a gente já vem sofrendo nos últimos jogos. Ele falou sobre isso essa semana. Disse que treinou mais. E o Náutico novamente toma uma bola e veja, não é das bolas aéreas mais perigosas, tá? Tem aquela falta que é tipo um escanteio mais curto, ou ali no bico da grande área, que geralmente são faltas assim de nível de perigo muito grande. Não foi o caso, a bola estava bem intermediária. É uma bola que, apesar de bem batida, mas ela tá longe do gol, e uma cabeçada que, para conseguir aquela potência, é porque não tem ninguém nem desequilibrando o jogador que cabeceia. Isso é uma falha. Não pode o jogador conseguir subir sozinho e colocar uma potência na bola como o jogador do Atlético fez. E a bola explodiu ali no travessão, sabe? E aí o segundo tempo, eu esperava uma atitude diferente, chegou a ensaiar essa atitude diferente, mas os erros do primeiro tempo não foi na mesma proporção, tá? Não foi na mesma proporção, porque o primeiro tempo ali, a proporção de erros, principalmente na questão de passe, assim, minou qualquer possibilidade de o Náutico construir uma vitória ali no primeiro tempo. Mas não mudou o suficiente, tá? Para poder o Náutico... a gente sentia ali nos primeiros 25 minutos que o Náutico ia conseguir chegar à vitória. Isso começa a acontecer aos 30. Aí o Náutico já tinha feito muitas mudanças, né? O Vitor Andrade já tinha entrado, o Saravia já estava em campo no lugar do Todinho. Todinho, esse que eu não citei, né? Um dos que eu estava falando que foi muito mal. Todinho tá nesse grupo, tá? Ele não conseguir chutar a bola, para mim, me incomoda demais. Eu só discordo um pouco de Cláudio de que não dá mais, assim. Ele voltou agora, não, né? Eu discordo disso também. Eu discordo também, mas tem que sentar... Veja, eu não tô dizendo para ser demitido, não. Eu tô dizendo para titular. Para mim, eu não insistiria mais, não. Agora, nesse momento, não. Era um joguinho muito ruim também de você entrar, de titular depois de lesão. O Atlético marcava muito forte, assim. Era um jogo muito correria. Eu achei uma fogueirinha ali para Todinho. Veja só, João, eu juro a você, veja como as coisas são. Se ele tivesse dado uma bomba naquela oportunidade, eu acho que a visão, não só minha, mas de todo mundo, estaria mais positiva em relação a ele. Porque, veja, ele cavou 2 cartões amarelos, tá, no primeiro tempo. No primeiro tempo que ele também errou passe bobo, mas ele estava ali brigando, conseguiu cavar esses 2 cartões amarelos, mas quando ele é um atacante, pô, quando ele tá dentro da área com a bola limpa, e ele não tenta pelo menos dar um bom chute, um chute forte, soltar a perna na bola,
me leva a pensar que a questão física tá pesando ao ponto dele não ter segurança para chutar a bola, pô. Ele foi tentar dar um chute colocado onde não cabia o chute colocado ali. Em cima do zagueiro, pô. Um chute que foi bloqueado. Como eu disse, mesmo se não tivesse sido bloqueado, não ia dar em nada. Então, o Todinho já estava fora da partida, não tinha colocado o Saraiva no jogo. E aí, essa parte de ímpeto que João citou, que João disse que começou a irritar ele, eu confesso que comigo foi o inverso, tá? Eu tava adorando essas loucuras de Vitor Andrade, porque vai contrastar com a falta de chute no Náutico na barra, tá? Então, quando ele deu aquele chute meio da diagonal ali, que não era para chutar, mas eu disse, beleza, pelo menos o cara tá tentando. O lance da bicicleta, eu confesso que eu nem tô lembrando Não, a bicicleta agora. é o que... Aquele ali me tirou, mas a bicicleta é o que me fez quase quebrar o celular. Veja, meu irmão, sabe o que eu pensei na hora da bicicleta? Eu disse, esse porra não faz um gol de perto, quer fazer uma de bicicleta, e depois ele acerta um chuta, porra, mas, meu irmão, me irritou muito aquela bicicleta. Eu acho que meu irmão, eu nunca, veja, pra acertar um gol daquele ali, tem que ser... De fora da área, pô. De fora da área, exatamente, porra. Agora, de fora da área, você é o quê? Rivaldo? Meia lua, porra. Rivaldo. É loucura, mas, porra. Naquele momento da partida, ainda mais dentro do contexto de jogo, onde o Náutico errou tanto passe, o Náutico estava errando passe, não era no último terço não, tá? O Náutico estava errando passe no meio campo, passe bobo. Você ter um cara que entra com uma certa loucura, mas focado em objetividade, eu acho que é o que o Náutico precisava ali. Tanto é que a jogada anterior ao gol já foi uma jogada muito boa, né? Ele foi pra cima, velho. Se você for pra cima, você ganha, porra. E eu acho que tá faltando isso em Vinícius também. Vinícius tem que entender como o Vitor Andrade vai pra cima, ele passa por 1, 2, 3 ali só na velocidade. O Vinícius também tem capacidade de fazer isso. Mas não sei porquê, nas últimas 2 partidas, não sei se perdeu confiança depois do pênalti, e é algo que não pode acontecer. Um jogador que eu vinha colocando o Vinícius como um destaque da Série B. Mas após o pênalti perdido, Vinícius está jogando assim muito, muito mal. Contra o Ceará ele foi mal também. Não achei. Não achei tanto. Não achei tanto contra o Ceará. Eu acho que Vinícius começa a jogar mal depois do pênalti perdido. Assim, nesse nível. Eu acho que nem joga mal, né? Não joga, né? Assim, horrível. E aí o Vitor Andrade já tinha feito uma jogada, né? Que ele foi para cima, mas acabou sendo bloqueado o chute. E depois fez a jogada do gol. Eu acho que muito mérito a Vitor Andrade. Eu acho que os jogadores que entraram no segundo tempo, de certa maneira, para poder responder ao jogo da Ponte, né, que entraram muito mal, dessa vez o Náutico nem perde, pelo contrário, o Náutico melhora no jogo, né? Isso é importante, pô. Jogadores que entram na partida, eles têm que melhorar o time, pô, de alguma forma. Pô. Não é para baixar o nível do time, como aconteceu contra a Ponte. E aí o Náutico consegue essa vitória. E, Renato, apesar de eu ter pontuado isso, eu vou voltar a pontuar para poder mostrar que, mesmo achando que o Náutico jogou mal durante 80% do tempo, eu acho que é um mal na conta dos jogadores, que isso não me preocupa, por exemplo, para a próxima partida. Eu sou muito de rendimento, mas quando você não rende da forma que o Náutico não rendeu hoje, eu acho menos preocupante, porque eu acho que não tem como os jogadores desempenhar tão abaixo individualmente como desempenhou hoje. É muito improvável que isso aconteça. Foram erros pavorosos ali, velho. Se fosse uma questão de o time mal postado em campo, o time perdido, um esquema tático que não funciona, não foi isso que aconteceu. O que aconteceu foi o desempenho individual muito fraco. Só pegar o que eu falei daquela questão de chute do Náutico, que tem muita gente dizendo, o Náutico não chuta. Veja, chuta. E eu fui até pegar os números agora e apareceu para mim uma tweetada do Jogo em Números. Ele até colocou aqui, ó, bom número de finalizações do Náutico, 15, ou seja, sempre o piso do Náutico é 15 finalizações, de 15 para cima. Teve jogo com 18, teve jogo com 20, mas 15 é 15, ou seja, manteve o nível. E só uma no gol. Só uma que foi do gol. Então, assim, mantém a falta de efetividade ainda de acertar pouco. Tá chutando, mais do que o adversário quase sempre. Agora ainda tá faltando calibrar esse pé. Ganhou, acertou um chutaço e tal, mas eu até tava com a sensação de que o Náutico tinha chutado pouco hoje, mas
o número tá, pelo que a estatística está mostrando aqui, manteve a média de todos os jogos da Série B. Agora, e manteve a média também da quantidade de chutes a gol, tá? O Náutico está 15, 18 e está 1 a 2 já é gol. Sabe o que é também, Cláudio? O Náutico, às vezes, o Náutico que eu falo os jogadores, né? Os jogadores, às vezes, na tomada de decisão, ele tem, sei lá, 4 opções para tomar a decisão ali. Ele pode dar o passe, ele pode tentar o drible para um lado, o drible para o outro, ele pode chutar na barra. Muitas vezes acontece que o jogador só toma a decisão de chutar a barra depois de ter considerado todas as outras. Aí sai um chute bloqueado, sai um chute desequilibrado, sai um chute para fora. Falta ter mais convicção, pô. Por isso que eu falei de Vitor Andrade. Vitor Andrade, ele quando foi para... Nas 2 jogadas que ele fez ali, indo da esquerda para o centro, tanto na do gol como a jogada anterior, ele sabia exatamente o que ia fazer. Ele, vou passar aqui por 1-2, vou abrir um espaço e vou meter o pé na bola. Ele já sabia o que ele ia fazer. Quando Todinho recebe aquela bola dentro da área, a última coisa que Todinho queria fazer era finalizar. Quando ele toma a decisão de finalizar, ele finaliza daquela forma. E o Náutico finaliza muito mais dentro da área do que fora. É uma marca desse time também. Vamos lá. Vamos dar sequência aqui. Vamos agora trazer aqui a... Eita, aqui é bacana. Deixa eu mostrar aqui para vocês. O que é isso aqui, gente? A gente precisa mostrar, sabe? Vamos lá. Pô. Agora sim, vamos lá. Vá no seu tempo. Pronto. Oi? Vá no seu tempo. Tava com uma dificuldade aqui, mas vai dar certo. Agora vai. Pronto. Vamos ver aí para o pessoal deixar de agonia. Cadê? Olha só, pessoal. Classificação da Série B do Campeonato Brasileiro. Oitavo Tá não aqui na tela classifica, para não. você ver, ó. Mas você vê a proximidade, né, gente, da pontuação, né? Próxima rodada, a gente é líder ou tá na zona de rebaixamento? Tá A tranquilo. tabela vale muito pouco nesse começo. É porque quando tá lá embaixo, você falar isso é difícil. Mas, porra, você pode estar em 8º e na zona. É muito volátil. E em especial nessa temporada, né? Porque tem uma coisa também. O que vocês estão vendo aí na tela não é algo comum, não. O achatamento, a gente tá abordando muito isso lá no Raio X, no 45. A gente deve gravar o programa amanhã. Esse achatamento aí tá acontecendo algumas rodadas já, e é um achatamento recorde, tá? Nunca houve um líder com apenas 12 pontos depois de 6 rodadas, a título de exemplo. Então, isso provoca essa questão de você vencer uma e ganhar 8 posições mais do que nunca. Foi o que aconteceu hoje, né? O Náutico saiu de 17º para 8º. Eu acho. E tem um ponto que eu acho que é eu vou interessante falar aí. do raio-x, os visitantes estavam muito bem, dessa vez só um visitante ganhou, né? Que foi o Náutico. Meio que reequilibrou, né, o que estava acontecendo nas primeiras rodadas. Pois é. E aí, gente? Veja as campanhas, Renato. Só a título de comparação. Veja a campanha de Náutico e Sport. São praticamente iguais, né? Tirando a questão do questionamento sobre a efetivação de Márcio Goiano, e mesmo após a efetivação, ainda tem aquele clima de desconfiança, né? Por ser um treinador sem lastro. Mas a impressão que tá é que o Náutico estava na bosta e o Sport estava tentando se achar no campeonato. E veja, é a mesma pontuação praticamente, pô. Então, isso serve para notar que a gente tá com uma temperatura alguns graus acima do que deveria, pô. Eu não tô falando aqui que não se deva cobrar. O clube de massa sempre tem cobrança, sempre tem pressão. Não tô discursando o contrário disso, não. Mas tá uma temperatura a mais. E eu espero que a partir de hoje isso comece a mudar, que as pessoas usem essa vitória, ainda mais da forma que foi. O adversário colaborou para poder a gente ganhar o jogo, tal. A gente jogou só durante um momento da partida.
foi o suficiente para a vitória, que bom que foi, mas que sirva para poder mostrar, veja, às vezes você não vai jogar tão bem, vai vencer, como também é possível fazer uma análise diante de uma derrota que teve pontos positivos, como a gente fez nas últimas 2 partidas, e, pô, parte da torcida, assim, massacrou a gente por a gente fazer esse tipo de análise, que é uma análise mais profunda, sabe? Veja, olha o tom crítico que a gente tá aqui. Alguns mais críticos, outros menos. Cláudio foi mais crítico, João foi mais ou menos. Eu acho que o desempenho foi muito ruim individual dos jogadores, contrastando com o que foi nos últimos 2 partidas, onde o Náutico perde, o torcedor está irritado, e a gente diz, olha, foi ruim perder, teve esses pontos aqui muito negativos, mas também teve isso aqui. Aí a turma não quer escutar, acha que não, que é pau, pedra é pedra. Perdeu, é cacete, ganhou, tem que comemorar. Teve um superchat aí, Renato, muito bom por sinal, tá? Eu nem acho que no Náutico, assim, isso acontece em todo clube, mas eu acho que no Náutico isso não é tão evidente. Eu vejo isso acontecendo até de forma pior em outros clubes. Sobre a criação de conteúdo nos dias de hoje. Principalmente de Instagram, tá? Que as pessoas é muito nisso. São obrigados a ficarem extremamente putos quando perdem e de forma demasiado alegre quando ganha. É os extremos, sabe? Porque quem consome o conteúdo quer o extremo. Então, quem produz o extremo. Aí quando você vem para um Timbucast, que por hora, por vezes, pode acontecer que a gente vá para extremos, mas na maioria do tempo não, que a gente vai ali mais no meio campo, sabe? No meio termo, nas derrotas dizer, olha, teve isso aqui também de positivo, nas vitórias dizer, olha, isso aqui foi negativo também, a turma estranha. Como assim? Como assim perdeu e você não está pedindo para que o clube seja implodido? Como assim ganhou e você está falando algo negativo do jogo? Eu acho que tem que ter um pouco de maturação nisso aí. Não caiam nessa armadilha, não. Como eu falei, eu acho que no Náutico isso nem acontece assim de forma unânime. Eu até que eu acho ok a criação de conteúdo do Náutico, tá? Mesmo no Instagram, que eu nem consumo muito. Em outros clubes, eu acho que isso é pior ainda. Isso é pior em outros clubes. Ô, João, chegou a hora de Igor Fernandes e Betão? Acho que Hélio deixou claro que é o que vai acontecer, né? Betão tinha uma limitação ali de que jogou a maior parte da carreira dele pela esquerda, mesmo sendo destro, e Hélio até citou que não ia colocar ele para fazer a função, mas hoje eu acho que Matheus Silva passou um pouquinho dos limites e tirou ali a paciência de Hélio, e eu acho que foi um aviso. Eu acho que próxima rodada tem uma grande chance da gente já ver Betão pela direita e Igor Fernandes pela esquerda, muito pelo rendimento de Betão, de Igor na zaga, mas assim, tem uma participação gigantesca de Matheus Silva, que não conseguiu jogar bola no ano inteiro. O Náutico teve testes ali pelo lado direito da zaga e é impressionante como ninguém jogou bem ali. Wanderson não foi bem ali, Matheus Silva não foi bem ali. Eles jogam porque é o menos pior. Você escolhe quem está sendo o menos danoso. E aí Matheus Silva está aproveitando disso. Mas é uma posição que o Náutico tem muita carência. Betão vinha jogando pela esquerda, como é destro, eu acho que Hélio vai fazer essa mudança aí, porque a gente joga pelo menos com 2 zagueiros que dá para confiar, 2 zagueiros que pelo menos no ano já fizeram partidas boas. Acho que o indicativo é esse, Renato. E aí, Atos? Eu disse aqui já, né? Esse negócio de zagueiro destro só jogar pela esquerda, isso aí é papo furado, velho. Uma coisa é você dar preferência. Digamos que o Náutico tivesse várias opções de zagueiro pelo lado direito. Opções boas, de jogadores rendendo. Aí você tem Betão que joga pela esquerda, beleza, você vai botar ele na esquerda, obviamente. Agora, no caso do Náutico, você não tem ninguém jogando pela direita, quem joga é Matheus Silva, e tá mal. E você poderia colocar um Betão pela direita, para poder manter o Igor pela esquerda, você achar que
o fato de Betão sempre ter jogado pela esquerda um limitador, não é. Não é. O jogador é destro, porra. Pode sim jogar pela direita, claro que pode. Tanto é que na substituição hoje foi assim que aconteceu. Agora, para quem quer, para quem torce, para que Betão faça dupla com o Igor, vai ter que começar a dar desconto para ter que aguentar Todinho de titular, tá? Porque um dos motivos de Matheus Silva ser titular no Náutico é a questão da altura, ainda mais o Náutico que está sofrendo com bola aérea. Apesar de que eu acho que Matheus Silva é grande e falha na bola aérea o tempo todo. Mas é uma preocupação que o treinador sempre vai ter, gente. A questão de diminuir muito a média de altura do time. Então, o Todinho é um jogador mais forte, que ele consegue colaborar ali com a bola aérea defensiva. Você tendo o Todinho, eu acho que já fica mais fácil de você optar por essa mudança na zaga. Para poder abrir mão de um jogador mais alto como o Matheus Silva. Porque, veja só, também tem uma coisa. Os volantes do Náutico já são baixos, né? Aí você... Digamos que Todinho não seja titular. Digamos que Saraiva seja titular. Aí você tira Matheus Silva. Igor Fernandes não é alto. Os laterais do Náutico são todos baixinhos. Aí começa a complicar. A média de altura vai lá para baixo. Clauber? A dupla de zaga é essa. Acho que é Betão e Igor, não tem muito que... Agora, o que Ati falou agora me levou um ponto de questionamento, que eu falando sobre o Matheus, que tiraria ele e tal, e aí talvez entrando Betão e Igor, né, e aí Yuri voltando para lateral, aí talvez a lateral direita precise de um lateral mais, de um jogador mais ou equilibrado, como o Matheus é, ou mais defensivo, poderia ser Reginaldo. Aí talvez Arnaldo perdesse aí nessa Reginaldo é o quê? Com todo respeito, claro. Reginaldo Veja. Defensivo. Característica, né? Não, Deveria não, ser mais, né? Mas Não, Reginaldo, veja só. Eu acho que Arnaldo é mais defensivo que Reginaldo. Eu ainda tenho a desconfiança do Pernambucano sobre o Reginaldo. Ele ainda, como ele não jogou mais, eu ainda estou com aquela dúvida. eu também, talvez esteja esquecendo do futebol dele. Eu acho Mas que defensivamente o pior dos três até agora, de longe, para mim, foi Reginaldo. Mas eu estranhei hoje Arnaldo nem no banco. Mas enfim, sobre a zaga é isso. É Betão e Igor Fernandes. Acho que ele até falou, né, sobre isso de Betão não tá 100% ainda, foi pro sacrifício e tudo mais. Mas tem que ser, o próximo jogo já tem que ser eles dois. Ô Renato, deixa eu colocar rapidamente um trecho aqui da entrevista aqui de Hélio dos Anjos. É rápido, 15 segundos só. Todo mundo tem que entender, nós não vamos sobrar nessa competição, nem dentro de casa, nem fora de casa. E assim são com todas as equipes, né? Essa tirada agora, gente, é 18 pontos disputados. O líder tem 12. Tá entendendo? Então... Tá certo. Eu acho que o óbvio também... O óbvio às vezes precisa ser dito, né, Ati? É o que a gente faz, na verdade. O Timbucast existe para falar o óbvio. Assim, não é demérito para quem está na audiência aqui também não. E também não é desmerecendo a gente também não. Mas na maior parte do tempo, a gente aqui tá para falar o óbvio mesmo. É 1% das falas da gente que a gente tenta tirar algum coelho da cartola. Às vezes vai errar, às vezes vai acertar. Mas 99% do tempo é para falar o óbvio. Inclusive, eu acho que também... A gente já falou sobre essas questões do mau costume do torcedor, né? Com a Série C, a gente falou alguns pontos. Achar que vai ganhar mais do que perder. E na Série C você tem uma tendência de ganhar mais. A outra, a questão do tempo, né? João já falou muito sobre isso. É 38 rodadas, não é 19, tá? O campeonato não tá chegando no meio para acabar, não. Se fosse uma Série C, era isso. E eu acho que uma terceira que ele colocou aí. Não tem vitória sobrando. Eu acho que o torcedor sempre falta disso. Quem tá conseguindo vitória sobrando? O Ceará colocou 3 no Vila Nova e tomou um empate, porra. Tomou um empate. Se você for olhar, todas as vitórias que aconteceram aí nessa rodada, por exemplo, foram vitórias apertadas, pô.
O Sport ganhou, meu irmão, de 1-0 ali, num vacilo da defesa do adversário, de conseguir esticar a bola e projetar seu atacante. Se você for olhar ontem, né, que a gente estava acompanhando aqui, o Atlético de Goiás era muito favorito contra o Avaí. O Atlético de Goiás vem conseguindo produzir em casa, contra a gente também produziu, né? Mas ganhou de 2-1, chegou a tomar um empate. Então é tudo assim, pô, no limite. Eu já gostei que a vitória hoje, depois que a gente fez o gol, a gente não tomou aperto, porque é outra característica da competição que você tem que se acostumar, é que quando você abre o placar, a iniciativa fica do adversário. É muito difícil você abrir o placar, ficar à frente do placar e continuar com o domínio do jogo. Conseguir um segundo gol. É difícil, muito difícil. O que acontece a maioria das vezes é que o ímpeto maior vai começar a ser do adversário. Você vai ter que sofrer para poder conseguir garantir a vitória. Eu acho que hoje a gente não sofreu. Já é algo se comemorar. A gente teve uma vitória hoje que a gente não sofreu ali nos minutos finais. Mas a competição diz outra coisa.